eu vou dar uma palavra aqui, que é Juízes 6:17. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és o que comigo falas. Aqui, Gideão tá falando para Deus sobre ele tá com dúvida. Ele tá com dúvida que é Deus que tá falando com ele. E uma coisa que eu entendi desse versículo é que a gente não pode ter dúvida. Porque muitas das vezes, quando a gente tem dúvida, a dúvida gera um medo. Então, quando a dúvida gera um medo, o medo cega a gente. Porque se você anda pelo medo, você só vai enxergar obstáculos pela sua frente. Mas se você anda pela fé, você vai enxergar uma vitória lá na frente. Então, a gente não pode sentir dúvida para não gerar o medo. Eu já, eu já senti muita dúvida. Eu sentia dúvida que Deus estava ali. Eu sentia dúvida que era Deus mesmo. Eu sentia dúvida se Deus existia. E quando eu sentia dúvida, gerava um medo enorme de eu não conseguir mais acreditar naquilo. Então, quando a gente duvida, a gente teme aquilo. Teme muito, tipo, a gente tem medo daquilo porque a gente não sabe se é real ou não. Então eu tinha muito medo de eu não conseguir mais acreditar em Deus, até que eu simplesmente parei com essas perguntas e essas atormentações na minha cabeça. Eu parei e falei: Deus, eu quero sentir a tua presença. E foi aí que eu comecei a conversar com Deus como se ele fosse o meu amigo. E ele é meu amigo e pai. Então eu comecei a conversar com Deus como se ele fosse meu amigo. E eu comecei a acreditar nele. Eu comecei a acreditar que ele estava ali, porque muitas das vezes quando eu desabafava com ele, eu me sentia consolada. Porque eu sabia que aquilo estava lá. Eu sabia que aquilo estava me ouvindo. Então a gente não pode ter dúvida, porque a gente vai nos cegar se a gente tiver dúvida, porque a gente deixa de acreditar naquilo. E então foi essa palavra, foi isso que eu entendi. E mais uma coisa, a fé no Senhor é totalmente oposta do medo, pois traz existência aquilo que não existe. É como se você acreditasse numa coisa que para muita gente que não acredita em Deus, ou em Jesus, ou na Bíblia, não existe aquilo para eles. Então, se você tem fé, você acredita naquilo e aquilo existe para você e para muita gente que tá dentro da igreja. Mas tem gente que ainda tá com muita dúvida. Então, temos que parar de ter dúvida, porque o Senhor existe e ele é real. E foi isso a palavra.